Filhinhos e filhinhas, na aula de hoje daremos início a uma nova fase da França, né, da história da França, que é a fase da Era Napoleônica, né? Essa fase tem início quando o general Napoleão Bonaparte, com o apoio, né, com o apoio da alta burguesia, deu um golpe de Estado chamado Golpe 18 Brumário. Golpe 18 Brumário. Foi quando Napoleão dissolveu, tá? Dissolveu o diretório e iniciou a fase do consulado, onde aí tem início o que convencionou chamar de Era Napoleônica. Muito bem. É importante chamar a atenção de vocês que Napoleão, quando ele derrubou o diretório, ele teve o apoio tanto da alta burguesia, como teve o apoio do exército. Aí eu posso dividir, né? É importante chamar a atenção aí, que eu queria até botar como observação, que eu anotei aqui para vocês, que Napoleão, quando ele chegou ao poder com o apoio da burguesia, dando origem ao consulado, no primeiro momento, existia 3 cônsules. O que é cônsul, professor? Cônsul é um cargo de magistrado. Napoleão, no caso, esse consulado aí, né? Esse consulado iria exercer o poder executivo, onde teríamos 3 cônsules. Teríamos Napoleão, Roger Ducos e Sieyès. Esses eram os 3 cônsules. No entanto, com o tempo, Napoleão começou a concentrar, né, centralizar cada vez mais o poder e eliminar a oposição, onde ele vai se tornar, por exemplo, cônsul único, tirando os outros 2. Depois ele vai se tornar cônsul vitalício, que é o cônsul para toda a vida. Então, perceba, a partir daí você vai conhecer Napoleão, né, buscando centralizar cada vez mais o poder. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide, tá, para vocês acompanharem, tá, a Era Napoleônica. Essa fase aí, essa fase que Napoleão vai estar no poder, vai de 1799 a 1815, como vocês podem perceber. Mas antes, eu queria chamar a atenção aqui para 2 pontos. Veja só. Veja, quem efetivamente governava na fase do consulado, no entanto, era Napoleão, eleito primeiro cônsul da República. O centralismo deu seu poder, era disfarçado por instituições de cunho democrático, criado por uma nova Constituição votada em dezembro de 1799. Aí eu vou ter o Senado, vou ter o Tribunal, vou ter o Corpo Legislativo, vou ter o Conselho de Estado. Mas era Napoleão o primeiro cônsul, que comandava o exército, nomeava os membros da administração, propunha as leis e conduzia a política externa. Tá? E aí, senhores, vejam só, é importante destacar que esses de quase 16 anos que Napoleão vai estar no poder, nós podemos dividir em 3 fases. A fase do consulado, a fase do império e o governo dos 100 dias. Cuidado, tá? 100 dias. Então, a Era Napoleônica pode ser dividida em 3 fases. Repetindo, consulado, império, governo dos 100 dias. Tá certo? Então, a base de apoio de Napoleão está aí. O exército, tá? A alta burguesia, que era representada através dos girondinos, os camponeses. Então, aí eu tenho uma base, tá, de apoio, tá certo, de Napoleão, até porque ele vai pegar as terras que foram confiscadas tanto da igreja quanto da nobreza, dá a esses, aí, principalmente camponeses, burguesia, tá certo? E a consolidação, não é,
que nós teremos aí dos ideais, dos interesses da burguesia, tá certo? E aí, filhos, a política expansionista de Napoleão dentro da Europa vai modificar um pouco aí a geografia europeia, como também vai despertar aí vários conflitos, tá certo? E aí, pessoal, ele vai buscar, porque querendo ou não, né, à toa que Napoleão é tido como um herói ainda hoje na França, porque quem vai estabilizar politicamente, economicamente a França é o Napoleão Bonaparte. Por isso que ele vai ter tanto apoio para se concentrar, centralizar cada vez mais o poder em suas mãos e se tornar até imperador, tá certo? E aí, filhos, vamos à nossa primeira fase, que é a fase do consulado. Meus amores, veja só, deixa eu chamar a atenção aqui de vocês. Deixa eu voltar. Pronto, vejam bem. Eu botei uma outra observação aqui para nós, que eu queria destacar antes de detalhar cada ponto desse, que eu fiz assim. Ó. Durante o governo do consulado, a alta burguesia, né, que era representada pelos girondinos, quem era essa alta burguesia? Grandes financistas, industriais, comerciantes, né? Esses eram membros da alta burguesia. Consolidou-se como grupo dirigente da França. Em contrapartida, foram sufocados os projetos de emancipação dos setores populares, inspirados nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade dos tempos da Revolução, por meio de uma severa censura à imprensa e da ação violenta dos órgãos policiais, as oposições ao governo, né, foram duramente reprimidas. Vejam bem, deixa eu destacar aqui. Filhos, olha bem, Napoleão ele vai governar e vai privilegiar a alta burguesia. Por isso aí, o setor social, como foi citado aqui, não é? Os setores populares vão ter os seus ideais frustrados. Inclusive a questão do lema da própria Revolução Francesa, que não será colocado em prática. Napoleão teve um grande desafio aí, porque ele pegou um país arrasado, um país destruído, um país dividido. E ele vai buscar, então, reorganizar o Estado, né? Ele vai reorganizar o Estado. Isso daí vai ser possível, né? Ele vai fazer essa reorganização na fase do consulado. Por exemplo, a reforma administrativa de Napoleão Bonaparte fará com que ele, olha só, nomeie os funcionários, tá, para o Estado de sua confiança, para servi-lo. Tá? Então, nós teremos a nomeação de funcionários, de pessoas de sua confiança, tá certo? Com o objetivo de centralizar a administração. Na área econômica, a sua reforma econômica, nós tivemos, por exemplo, a criação do Banco da França, ainda hoje existente, e de uma moeda chamada franco, né? O franco. Vejam só, a moeda, hoje você tem a França com um membro, no caso, da União Europeia, né? A França é um país que faz parte, vou até pegar aqui para vocês, para mostrar, da União Europeia. O que é que acontece? Na época, Napoleão Bonaparte, ele criou o franco com o objetivo de estabilizar, combater a inflação da França, a crise. E aí, meus lindos, aí você pode me perguntar, professor, a moeda da França ainda hoje é franco? Não, porque faz parte de quê? Da União Europeia, logo é euro. Tá? A moeda hoje da França é euro. Tá certo? E vejam só, além de criar o Banco da França, além de criar a moeda, Napoleão Bonaparte vai adotar medidas protecionistas para poder recuperar economicamente, tá, a França, onde teremos o que aí? Teremos a adoção por parte do governo de tarifas alfandegárias sobre os produtos importados, tá certo? Novos impostos sobre os produtos importados, que são as tarifas alfandegárias, tá certo? Muito bem. Na área da educação, Napoleão Bonaparte,
ele criou escolas. Veja bem, reorganizou o ensino, que passou a ter como principal missão desenvolvimento do cidadão francês. Buscou investir, criou educação, buscou investir e criou escolas públicas, tá, de qualidade. Então, a educação pública converteu-se em importante meio de formação do comportamento moral, político, social da população. Na área jurídica, ou seja, no direito, Napoleão criou o Código Civil Napoleônico. Código este que o nosso Código Civil ele é inspirado no Código da França, o Código de Napoleão Bonaparte, criado por Napoleão. E aí, nesse Código Civil, senhores, veja que eu vou ter igualdade perante a lei, direito de propriedade, proibição... Aí, veja, vem as restrições, proibição de organização sindical e de greves. E vai restabelecer a escravidão nas colônias, que foi abolida quando os jacobinos estavam no poder. Aí, veja bem, a elaboração e adoção do Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico, que foi concluído em 1804, estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, o respeito à propriedade privada, o direito à liberdade individual e ao matrimônio civil, porque antes era o religioso, né, que tinha validade, separado do religioso. O conteúdo desse código refletia, em grande parte, os interesses de quem? De qual classe? Da burguesia, principalmente no que se fala aqui, ó, direito de propriedade. Promoveu também uma reforma na igreja, quando ele assina, em 1801, uma concordata com a Igreja Católica, que vai ser um acordo entre a Igreja Católica e Napoleão, ou seja, o Estado francês, não é? Quando eu falo Estado, aí é por questão da soberania, tá? O Estado, no caso, não é o ente federativo, é o Estado soberano, a França, tá? Com o objetivo de fazer a religião um instrumento de poder político. E aí eu vou ter como pontífice máximo, né, o Papa. Né? Então, veja, a assinatura da concordata, um acordo entre a Igreja Católica e o Estado francês, com o objetivo de fazer a religião um instrumento de poder político. Quem? O Papa. Ok? E aí, meus lindos, vejam só. Diante da... Além disso, deixa eu destacar, ele criou aí, ó, além da educação, saúde pública, né? Então ele vai acumular cada vez mais poder, até que o mesmo chega a consultar, deixa eu voltar aqui, deixa essa para outra parte, chega a consultar o povo através de um plebiscito. O que é um plebiscito, professor? Plebiscito é consulta ao povo, consulta popular. E ao consultar o povo sobre ele ser coroado imperador, automaticamente o povo aprovou e Napoleão será coroado imperador da França, tá? Em 1804. Daí tem a fase, início a fase do Império. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula, certo? Forte abraço, fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo do Camilinho.